Olá a todos, sejam bem-vindos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui hoje. Nós começamos esse formato de evento 2 semanas atrás. Meu nome é Maria Auxiliadora Martins, eu sou professora da Divisão de Medicina Intensiva do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e sou presidente da regional da SOPAT aqui de Ribeirão. A gente começou a fazer esse tipo de evento há 2 semanas, com temas sobre desafios no paciente, especialmente o paciente crítico com Covid-19. Nós começamos a primeira semana falando de ventilação mecânica, depois sobre a retirada do isolamento respiratório desses pacientes críticos, e hoje nós temos um tema particularmente relevante para nós intensivistas, que é a utilidade da ultrassonografia pulmonar no paciente crítico com Covid-19. E essas aulas, elas vão ser disponibilizadas no canal do YouTube do CTI do HCRP, todas as quartas, às 20 horas, teremos uma aula nova. Quem estiver no momento interagindo, poderá fazer perguntas que nós vamos estar lá tentando responder a maioria delas. Então, o formato aqui hoje é uma aula de 30 a 40 minutos, e após nós vamos ter comentários, perguntas, alguns temas mais relevantes serão debatidos pelos aqui presentes. Então, eu gostaria de agradecer a todos, ao Dr. Marcos Feres, que é o nosso palestrante de hoje. Ele é chefe da UTI do Hospital São Francisco aqui de Ribeirão e é diretor científico da SOPAT. E aos demais presentes, a professora Carmen Barbas, o Ricardo Cordioli, o Paulo Gotardo, o Antônio Falcão, o Paulo Antoniazzi, Geraldo Prado, Bruno Dantas, Érica Pinagés, Júlia Antoniazzi, Jorge Luiz Valiati e a doutora Jaciara Viana, todos especialistas, intensivistas, e que contribuirão com muita certeza na produtividade, né, vamos dizer assim, dessa apresentação. Então, eu gostaria de convidar o Dr. Marcos para começar a apresentação. Assim que você estiver pronto, nós podemos iniciar. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com todos vocês para discutir um tema que já de algum tempo a ultrassonografia vem, particularmente a Point of Care, vem tomando caminhos cada vez mais profundos dentro da área de terapia intensiva. Agradecer a divisão de terapia intensiva da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né? E é um prazer estar aqui com todos os colegas. Vamos tentar fazer um resumo disso daqui, das coisas que têm realmente importância nesta área, tá? Então vamos lá. A ultrassonografia Point of Care, né? No COVID, nós temos que, não, desde o começo, pensar que nessa situação de pandemia e de alta infectividade desse vírus, a gente tem que ter alguns cuidados com toda a aparelhagem que você vai usar, né? E, antes disso, esse Covid vem trazendo muita dificuldade na terapêutica, né? E nada mais do quando você tem uma doença, quando você tem várias situações para tratamento, muito provavelmente nenhuma delas pode funcionar, né? E os pontos chaves do POCUS, que é do Point of Care, ultrassonografia Point of Care, vamos citar algumas delas mais importantes. O POCUS tem evoluído muito nos últimos anos e auxilia no diagnóstico e no monitoramento da evolução de patologias pulmonares como um todo, né? O Covid-19 é caracterizado por lesões alveolares, onde tanto de edema, processo inflamatório, necrose, trombose e fibrose. E isso pode ser gradativamente avaliado na sua sequência temporal com a ultrassonografia. Acomete ambos os pulmões, as bases, principalmente o lobo inferior direito, lobo superior esquerdo, inferior esquerdo, e as bases chegam a acometer cerca de 70%, em torno de 70%. A ultrassonografia pulmonar identifica alterações superficiais do pulmão, como é a própria técnica da ultrassonografia. Situações pulmonares mais superficiais são identificadas. Mas, se você tiver uma hepatização até mais profundamente, você consegue, a não ser muito lá perto do hilo, aí o ultrassom não é capaz de identificar, né? Mas, com tudo isso, o CT ainda continua sendo o padrão ouro
no Covid-19. A abordagem das várias etiologias do choque, ele também pode, porque a gente sabe que na evolução do Covid, alguns desses pacientes podem evoluir com choque, ou por miocardite, ou por choque séptico, ou por uma fase de hipovolemia, ou por TEP, por aí vai. Reduz, isso é muito importante, essa que é uma das vantagens mais elegantes do método, ou seja, você não precisa remover o paciente até o setor de imagem, aonde que está lá a grande contaminação do Covid-19, porque é uma área fechada com o ar-condicionado que fica reciclando ali. Então, quem vai transportar fica muito sujeito à exposição. E a ultrassonografia point of care faz você fazer o exame à beira do leito e te dá algumas informações. Mas o CT ainda sempre vai ser continuar o seu padrão ouro, né? Bom, o EPI, a desinfecção, é obrigatório, tá? É obrigatório e nesses casos de Covid, o indivíduo tem que ter um certo treinamento, porque não é pessoas menos espertas em fazer isso daí, esse exame, conseguirá definir padrões do Covid, da ultrassonografia no Covid, né? Então, sabendo que o raio-x e o CT têm diferenças gritantes, né? Você veja aqui uma situação, um embelamento pequeno nesse raio-x, mas veja a grande presença de vidro fosco no padrão Covid, né? Então, veja bem, em outros armamentários que a gente usa, a gente não, né, mas em alguns serviços usa, a tomografia por emissão de pósitrons. Veja que você pode, essa foto foi enviada pela Carmen, né, de um paciente, veja que a grande inflamação notada aqui em vermelho amarelado, tá? Mostrando aqui que a situação geralmente começa na periferia e pode ganhar as outras partes pulmonares, né? Bom, isso daí, o point of care pode ser feito com vários tipos de aparelho, vários tipos de transdutor, geralmente o linear e o curvilíneo, que são, e o cardíaco, né? Dependendo da área que você for abordar. E a desinfecção pode ser feita com várias químicas para isso, né? Geralmente o álcool é 70%, mas pode ser feito com hipoclorito de sódio, peróxido de hidrogênio, amônio quaternário, e tem que deixar o transdutor envolvido nesses biocidas de até 3 minutos, para poder ter a segurança que isso foi degermado, né? Bom, aqui é só para mostrar para vocês rapidamente como é que é feito uma proteção do probe que vai ser utilizado, né? Esse é um filminho de internet, onde a gente pode baixar. Você envolve na capinha da videolaparoscopia. No caso aqui está usando um celular, onde ele baixou o programa do Point of Care, né? Mas, se você tiver aparelhos maiores, você tem que fazer a limpeza também, a desinfecção sempre. Antes, né? Lá depois, deixa já o aparelho preparado, todo ele presetado, para ficar o mínimo de tempo possível lá dentro, faz as suas aquisições de imagem, volta e limpa todo ele, desde do seu console, o touchscreen e os probes todos, tá? Bom, e para isso descreveram zonas a serem examinadas no ultrassom de tórax, onde você tem do lado direito 2 áreas, e mais aqui à direita mais 2, à esquerda mais 4, e atrás, posterior, na região interescápulo vertebral e aqui nas bases, onde você, veja, tem 4, 8, 10, 12 zonas de exame. E aqui você pode usar o transdutor tanto na vertical, ou às vezes você vai dar uma lateralizada para pegar a pleura mais horizontal. E assim você consegue analisar ela numa dimensão maior do que o habitual, tá? Aqui,
na imagem clássica, onde você tem a costela e a sombra acústica, e a linha pleural aqui, né? Quando você coloca o transdutor verticalmente. Quando você dá uma oblíquo, você consegue esticar aquela pleura e você pode analisar detalhes maiores dela, né? Bom, as zonas posteriores são frequentemente acometidas, pode ser eventualmente até colapsadas, onde você vai insonar também, conforme dito neste diapositivo aqui. Se o paciente estiver entubado, você tem que virar ele de lado. Se o paciente estiver consciente, pode ficar sentado na cama, aí no leito você consegue acessar as zonas. Bom, aqui estão as áreas que são examinadas. Foi criado vários scores onde você pode, através desses scores, como aqui, ó, pontuado de 0 a 4, né, conforme o número de linhas B que vai aparecendo. Acima de 3, tá? Várias linhas B múltiplas e confluentes, formando o pulmão branco, ou com consolidação subpleural, ou até com hepatização e broncograma aéreo. E aí, conforme você vai quantificando este score, você pode fazer triagens. Isso, o ultrassom sendo usado lá no PS, né? Você tem vários scores, tá? Tá aqui o um, né? É o Luz Score aqui, onde você pode fazer a triagem médica de internação, a evolução e monitoramento. Dependendo, quando você associa a quantidade do seu score de 0, 1 a 5, entre 5 e 15 e maior que 15, tá? Se o paciente estiver recebendo ou não oxigênio, tá? Você pode triar ele ou para casa, ou para a enfermaria, ou para propriamente a UTI. Tá? Bom, os padrões gerais de ultrassonografia pulmonar, agora aqui, de uma forma geral, não necessariamente a COVID, agora aqui, que eu estou falando, você pode ter desde pulmão normal, né? Presença de linhas As, tá? Pulmões onde o edema aparece e você começa a aparecer linhas V acima de 3, ela pode ser confluente, fundidas, etc. e tal, ou até consolidações subpleural. Isso daqui, de uma forma geral, nas pneumonias, nas congestão, na contusão, pneumonias intersticiais e tudo mais. O COVID apresenta isso e mais alguns outros detalhezinhos que a gente vai falar ao longo da aula. Tá? E é isso daqui, publicação inicial dos chineses, desse tal Dr. Peng aqui, comparando os achados ultrassonográficos com os achados do CT. Vamos focar aqui na ultrassonografia. Você pode ver desde pleura irregular e espessada, você pode ver linhas B multifocais, discretas, né, ou confluentes, isoladas ou confluentes, né? Pode ver pequenas consolidações subpleurais, ou até consolidações translobares maiores, onde você vai ter colapso pulmonar e a presença de broncograma, né? E essa distribuição pode ser unilateral, bilateral, superior, inferior, posterior, ou seja, conforme o acometimento e a evolução do quadro tomográfico e ultrassonográfico do paciente que está com COVID. Agora aqui um resuminho do ponto de vista assim, esquemático, e depois a gente vai ver alguns vídeos onde isso fica mais fácil da gente identificar. Veja aqui, esse daqui são paciente com COVID, onde você vê a sombra acústica, as linhas As aqui presentes esquematicamente. Você pode ter um padrão B, onde as várias linhas B estão aqui isoladas e algumas fundidas, mas em grande quantidade, ou então até ficar num padrão B tão intenso que fica todas coalescentes, tá certo? E que vai desde o começo da tela desde a linha pleural até o fim da tela, e elas vão se mudando simultaneamente. Ou, finalmente, quando você tem consolidação. Então, vamos passar agora alguns exemplos disso. Então aqui a ultrassonografia normal, onde a gente vê a linha pleural se movimentando, a presença de linha A. Tá? Então, esse é o padrão normal que todo mundo sabe. E alguns aspectos agora da ultrassonografia pulmonar do COVID, fazendo uma aqui alusão à linha do abdômen da abelha, né? Você tem vários tracejados aqui de vários tamanhos e de várias confluências. Então, esse fato, essa observação é o que começa a acontecer. E você veja aqui, ó, que ao lado de uma linha B, você pode ter linhas As. Por quê?
esquematicamente mostrando aqui? Porque o que acontece é que você vai ter áreas doentes perto de áreas sadias. É só lembrar daqueles CTs que a gente foi colocando no começo da aula. Então você pode, às vezes, ver a linha B passar e de repente aparece uma linha A junto ali. Tá? E surgiu aí, por característica do Dr. Volpicelli, ele definiu e colocou uma terminologia chamada light beam. Tá? É aquele farol do carro, tá? Em que sai a partir da pleura um artefato vertical, né? Amplo, bem definido, um feixe de luz sincronizado com o deslizamento da pleura, tá certo? E provoca aquele efeito on-off, ou seja, liga e desliga. Nós vamos ver isso em alguns casos aí. Veja aqui, ó, primeira situação, lembra lá das definições, dos achados que o Dr. Peng, o chinês, descreveu na ultrassonografia, desde pleura espessada e irregular com deslizamento. Veja aqui, ó, vamos tocar aqui. Ó, a pleura aqui está espessada, um certo grau de irregularidade e ela está deslizando. Ela está deslizando. Então, é um quadro inicial de um acometimento pulmonar pelo Covid-19. Uma outra situação, pleura espessada sem deslizamento. Você veja aqui, ó, aqui tem, mas aqui não tem deslizamento. Tá? Já aparece linha B, tem uma pequena consolidação aqui, que depois a gente vai ver mais de uma forma melhor, mas a pleura aqui, ó, ela não está se mexendo. O que está acontecendo é que o coração está batendo, o outro tórax está levando para lá. Tá? Vejamos. Agora aqui sim, pleura espessada, linha B confluente e o sinal light beam. Seria esse farol que os carros acontecem durante a noite. Vamos ver aqui. Ó, isso aqui sugere, não necessariamente Covid, mas uma inflamação, um edema de grande monta, onde aparece esse efeito. Vocês vejam que, ó, o farol aqui, ó, e aparece linhas As também intermeadas. Tá vendo que de vez em quando aparece uma linha As aqui? Mostrando que ele pega uma área e a área adjacente pode estar normal, tá? Esse é o efeito chamado light beam. Pleura espessada, tá? Presença de linhas B confluentes e esse farol de carro aí, tá? Uma outra situação, o mesmo caso. Pleura espessadas, linhas B confluentes. Vamos lá ver. Ó, veja, está aqui várias linhas B, inúmeras linhas B confluentes e que vai desde o início, move com a pleura e vai até o fim da tela. Tá? Isso é muito sugestivo de uma inflamação superficial, cheia de edema, água ou processo inflamatório. Agora começa a aparecer as condensações subpleurais, que pode aparecer na contusão, na pneumonia, tá? Mas aparece com frequência no COVID, porque ele acomete preferencialmente a periferia no CT. Depois ele vai avançando para o centro do pulmão, né? Vejamos aqui, olha aqui. Ó, uma condensação aqui, que vai aparecer, aqui a subpleural, a pleura espessada, veja que aparece linhas B em toda a sua extensão, tá? No caso aqui não apareceu muito eficazmente o light beam, tá? Continuando, condensações subpleurais maiores, presença de linha B e pleura irregular. Vamos lá, ó, isso aqui é muito chamativo. Quando a pleura está denteada, rasgada, como se estivesse rasgada, toda irregular, com condensação subpleural, presenças de linha B confluentes, de modo que agora elas já estão fundidas, tá? Microcondensações subpleurais também pode acontecer, tá? Tem condensações maiores e menores, né? Linhas B fundidas e pleura irregular. A mesma coisa do passado, só que a gente tem que ter um olhar mais aguçado para perceber que aqui a pleura está irregular, veja aqui, irregular, com microcondensações pequenas que logo abaixo da pleura e que saem daqui linhas B fundidas. Outro caso. Novamente, estou focando nas microcondensações, porque isso é muito chamativo. Veja, olha aqui, ó.
Aqui são as costelas, sombra acústica, linha pleural e a micro consolidações aqui, ó, condensação aqui, tá? E algumas linhas B saindo da própria condensação. Continuando, agora aqui. Muito chamativo essa imagem. Por quê? Porque o Covid-19 começa pela periferia. Veja aqui, ó, pleura irregular, condensação subpleural, a pleura teria que estar aqui, tá? E como ela tivesse rasgada, tá? E presença de linhas B e linhas C que vão saindo da própria consolidação, tá? Ó, aqui linha B e aqui linha C saindo da própria consolidação. Isso é uma consolidação subpleural que chama muita atenção para o Covid-19. Um outro exemplo, linhas confluentes, fundidas e o light beam. Eu estou mostrando vários exemplos para depois a gente discutir um pouco mais a fundo a literatura. Olha aqui, ó. O light beam, confluentes, bastante fusionadas. E também tem, quando ela se funde totalmente, aparece o sinal da cortina. Veja, ó, todas fundidas, aparece e desaparece, todas fundidas entre si, uma situação de grande edema pulmonar, de grande inflamação pulmonar. Temos que fazer o diagnóstico diferencial daí, se isso é só uma pneumonia ou é um edema cardiogênico. Tá? Bom, e agora, num paciente só, vamos ver os vários aspectos da ultrassonografia pulmonar no mesmo ponto. Veja só que interessante. Olha, várias vezes fundida, consolidação subpleural, pleura irregular, como se estivesse rasgada, e essa pleura irregular sofrida facilita pneumotórax, tá? Facilita pneumotórax. Já até é descrito alguns casos pneumotórax durante o Covid, não necessariamente em pacientes intubados, hein? Pode ser espontâneo. Está aqui, olha só, isso é muito sugestivo de todos os aspectos que a gente disse anteriormente. Tem linha B fundida, light beam, tem o apaga e acende, de vez em quando aparecem umas linhas As aqui do lado, tá certo? Pleura irregular, condensação subpleural, isso tem que ficar muito bem fixado na mente da gente. E pode ter uma consolidação com colapso, particularmente na região posterior, e o derrame pleural é pouco frequente, chega a ser menos do que 10%, tá? Veja aqui, ó, isso é uma consolidação, tem um pouquinho de derrame, e inclusive com broncogramas aéreos no seu interior. Também aparece naquela fase avançada de angústia respiratória, aquele padrão H do Dr. Gattinone, né? Já avançado, onde você tem colapso alveolar. Bom, resumidamente, o que a gente vê? Você vê nessa painel A, linhas B, tá? Não muito, 3 linhas B aqui, tá? Agora aqui já tem linhas B múltiplas e confluentes, que eles chamam de wet lung, né? Pulmão molhado, ou então pulmão branco, né? Aqui também você tem todas elas fundidas já e a consolidação. Aqui, idem, mais agora uma outra consolidação, só que agora aqui, ó, você vê que ela vai até mais profundamente, ou seja, não pega não só a periferia, mas mais profundamente do pulmão. E aqui, bem identificado, uma consolidação subpleural, linhas C, linhas B. Tá? Esse é o padrão geral em que você pode encontrar no COVID. Não é patognomônico dele, mas te sugere muito essas lesões. Particularmente aquele light beam que eu disse lá, descrito pelo Dr. Volpicelli. Bom, fazendo uma composição disso daí, como é que a gente pode ver? Lembra disso que o Dr. Valiati já discutiu na aula dele, o padrão H, padrão L, né? De baixa elastância, alta complacência, e o H de alta elastância e baixa complacência?
Ou seja, os padrões tomográficos, aqui prevalece o efeito espaço morto nessa situação. São aquelas situações mais leves, e a gente sabe que o espaço morto está envolvido também nessa situação de Covid. Mas em situações mais graves, onde tem o colapso das bases, onde você já está naquela situação de você já vai ter que pronar, ou já está pronando tardiamente, o shunt prevalece. Isso daqui é colapso total, onde você tem broncogramas aéreos, tá? E nessa situação é que você vai tomar as suas medidas terapêuticas de pronação, ou então medidas, alteração de PIP, etc. e tal, né? E a gente sabe, e isso aqui é mostrando a bioimpedância transtorácica, onde mostra que tem efeito espaço morto, tá? E tem efeito shunt também, dependendo da fase que o indivíduo do COVID se encontra. E a partir disso daí, a gente pode documentar o shunt desses pacientes, se você não tiver a bioimpedância transtorácica. Veja aqui está a figurinha do shunt, esse é um slide do Dr. Paulo Gotardo, que está aí na reunião no CEDEU, tá? Mostrando, veja, ao shunt lá dentro, você veja, existe o colapso pulmonar, aqui está com derrame também, né? Que é uma telectasia com derrame, ou seja, um colapso. E tem circulação dentro desse colapso. E esses dois pulmõezinhos aqui não estão sendo ventilados. Ou seja, situação de grave hipóxia e hipoxemia refratária. Tá? Bom, como eu disse, o pneumotórax pode aparecer tanto espontâneo, quanto em catéter de alto fluxo, quanto em VNI, quanto em ventilação mecânica de pacientes com Covid-19. Aqui está um exemplo, né? E nós tivemos um caso disso, isso aqui é uma tomografia de um paciente nosso com Covid, tá? Foi feito o diagnóstico pelo Geraldo, que está aí na palestra, era no plantão dele, fez o diagnóstico, fez o CT, mostrou, tá? E já tinha feito o ultrassom, mostrando que não tinha deslizamento pleural, só não foi possível ver o lung point, o ponto pulmonar, mas ver que não tinha deslizamento pleural e tinha o código de barra. Tá? Só para diferenciar da telectasia, né? Quando você tem uma ausência de deslizamento pleural, você também acontece na telectasia, mas na telectasia você vê essas estrias aqui, que são chamados ponto pulmonar, que é o coração batendo naquele pulmão atelectasiado, vai surgindo esses artefatos aqui, tá? Isso aqui é da internet, isso aqui é um caso nosso. Você também pode usar o ultrassom para checar o tubo após a intubação. Veja aqui o paciente estava com uma intubação seletiva. Veja que no começo do filminho, a pleura não se mexe. E após a retirada, a retração do tubo, começa a ver o deslizamento pleural. Como também você pode identificar, quando você coloca o transdutor na traqueia, aqui uma luz da traqueia, quando você enxerga duas luzes, tá certo? 2 lumens, você tem, obviamente, você intubou o esôfago, tá? Esse é o padrão normal, aqui uma intubação esofágica. Então, mostrando que o ultrassom também pode te ajudar na posição do tubo, tá? Bom, resumidamente agora, os padrões de acordo com a imagem do CT apresentada. Veja aqui, ó, pegou aqui um pedaço do pulmão de vidro fosco. Tem aqui uma pleura irregular, presença de linha B, tá certo? Agora aqui já tem um vidro fosco mais evidente, você já vê linhas B confluentes, light beam, tá? Aqui uma outra região parecida com essa também, com linhas B bastante confluentes, chamado pulmão molhado. Aqui já as microconsolidações, mostrando a pleura irregular, toda rasgada, as subpleurais, e pode ter até nas bases, quando já tiver todo colapsado, até o shunt pode. Então você pode, dentro de um cenário de Covid, encontrar vários aspectos. Desde pequenas linhas pleurais, linhas B, desculpa, até situações de shunt pulmonar. Bom, os principais aspectos, então. Linhas B multifocais, coalescentes,
eles chamam de wet lung, né, pulmão molhado, o light beam, irregularidades de fragmentação da linha pleural, muito importante isso é muito sugestivo, muito sugestivo. Consolidações subpleurais, que pode aparecer na pneumonia, no infarto pulmonar. Consolidações pulmonares maiores, onde você tem colapso, broncogramas aéreos, e aí o efeito shunt. E pode acometer vários locais do pulmão, bilateral, em cima, embaixo, posterior, em várias regiões. Tá? Bom, sugerimos avaliação com o POCUS em todos os pacientes que, com indicação de internação, lá no PS, lembra lá do Luz Score, com deterioração clínica, antes e depois da intubação, durante a manobra incremental do PIP, logo após da colocação prona, logo após o retorno da posição prona, depois das 16, 18 ou 24 horas que você pronar, e, obviamente, no acesso central. Né? Bom, queria falar um pouco mais a respeito das complicações e que encontrar nas complicações do Covid-19. Seguinte, isso daqui, ó, veja, são achados anatomopatológicos os mais variados. Hemorragia pulmonar, microtromboses, veja, isso não é trombose de grandes vasos, mas pode acontecer de grandes vasos, a cavaleiro. Aqui já são microtromboses, esses pretinhos são coágulos. Pode acontecer infarto do miocárdio, dilatação de VD, por causa do TEP, né? E, ó, necrose, hemorragia, pode até chegar a gangrena pulmonar. Então, é um quadro pulmonar bastante grave mesmo. Bom, só para mostrar para vocês aqui, dando uma ideia da gravidade, isso agora saiu recentemente, né? Já existe até transplante de pulmão. Isso aqui é um quadro de fibrose, aquele paciente que fica 3, 4 semanas ventilado, PAV, infecções múltiplas, usou fração respiratória de oxigênio alta, teve VILI, teve PECILI, ou seja, foi somando tudo até chegar num grau avançado de fibrose, e os chineses estão fazendo até transplante. São uma série de 3 pacientes, mas já tem mais na literatura lá mundial, mostrando, olha a gangrena pulmonar, olha, está preto, está enegrecido. O paciente foi submetido ao transplante, e veja que aqui já tem paciente fazendo reabilitação na China, ó, reabilitação. Veja que destrói mesmo. Bom, alguns pacientes evoluem com choque no Covid-19, e a gente tem que identificar, o ultrassom pode ser útil também nessa identificação do choque. E tem 4 perguntas básicas que a gente tem que fazer no point of care quando a gente vai avaliar o choque. Tá? Há sinais de disfunção ventricular, esquerda, moderado ou importante? Há sinais de tamponamento cardíaco? Há sinais de cor pulmonar agudo? Há sinais de hipovolemia, que são as situações que podem, em alguma fase do Covid, aparecer. Tá? Então, as perguntas clínicas devem ser respondidas com o focus. Repetindo agora, indo para o lado do pulmão. Qual a causa da insuficiência respiratória aguda? A causa do choque, se houver. Como está a pré-carga do VD? O diâmetro, a oscilação da cava? Esse paciente está ventilando? Pode haver intubação seletiva, atelectasia, pneumotórax? Então, veja, quando você associa a parte cardiovascular com a parte respiratória, você consegue identificar, através de um algoritmo simples, né, o tipo de choque. Por exemplo, se eu faço o point of care nas janelas habituais, ou 4 câmaras, ou corte transversal, ou parasternal longitudinal, e vejo que a relação entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo está maior, ou seja, o ventrículo direito é maior que o ventrículo esquerdo, aí eu vou procurar no pulmão. Se eu encontro código de barra, muito provável, e Lang point, muito provavelmente isso é um choque obstrutivo por pneumotórax hipertensivo. Ou se eu vou, se tem aqui o VD dilatado, vou nas veias periféricas, encontro trombo, muito provavelmente é um TEP. Ou, se eu encontro tamponamento, é um líquido pericárdico, o choque obstrutivo é o tamponamento. Ou então, se nada disso acontecer, eu tiver só disfunção ventricular e presença de linhas B, e a causa do choque é o cardiogênio. Ou então ele pode estar hiperdinâmico. Esse estado hiperdinâmico pode ser por perda de líquido, por terceiro espaço, isso é o choque hipovolêmico. Então, rapidamente, você associando conhecimento de ultrassonografia pulmonar com ultrassonografia cardíaca, você pode chegar razoavelmente perto do diagnóstico diferencial do choque. Né? Para isso, você pode utilizar algumas ferramentas dentro da ultrassonografia cardíaca, né? A ecocardiografia. Análise da VTI na via de saída,
débito cardíaco, volume sistólico, para você quantificar esse estado de hipotensão e choque que o paciente apresenta. Pode apresentar também injúria cardíaca. Aqui é um caso de hipocontratilidade difusa, de uma miocardite, né? Não é meu esse caso, é caso da internet, claro, porque nós não tivemos ainda, graças a Deus, nenhum caso dessa magnitude, mas ele pode apresentar insuficiência coronariana segmentar ou difusa, tá? Pode apresentar Takotsubo e crise adrenérgica bastante intensa, onde você associa, você vê uma hipocontratilidade difusa e presença de linhas B fundidas, inúmeras, desde cima até embaixo, tá? Você vai te mostrar que isso daqui muito provavelmente é uma situação de injúria cardíaca causada pelo Covid-19. Tá? Esse é um caso nosso de Takotsubo, tá certo? Que pode também ser apresentado no Covid-19. Veja aqui, é um caso nós, onde, veja aqui a dilatação do ventrículo em forma de ampola, né? Aqui, tá? Há inúmeras linhas V fundidas, dançando como cortina, né? E a cava dilatada, mostrando que uma insuficiência ventricular esquerda. Obviamente, isso não foi de Covid, mas o Covid pode se apresentar dessa forma, quando tem injúria miocárdica, tá? Pode apresentar com derrame pericárdico, tá? Também é outra apresentação cardíaca do Covid-19. Pode se apresentar como um TEP, tá? Veja aqui, esse é um caso nosso. Veja aqui, o VD dilatado, o VE exprimido, tá? Exprimido, formando o sinal do D, onde ele teria que se apresentar assim. O índice de excentricidade está maior do VD, o diâmetro. Se eu medir aqui o VE no seu transversal e no seu longitudinal aqui, nas suas duas dimensões, dá um índice de excentricidade maior que 1, mostrando que o VD está muito exagerado. Isso é um caso de corpo pulmonar agudo por causa do choque. Aí você faz a sua terapêutica específica para isso, né? Você tem um sinal que pode te ajudar, é o ESN. Né? Veja a sensibilidade, que é Early Systolic Noxing, tá? ESN. Veja que a sensibilidade, especificidade e acurácia bem elevada. É quando você faz o Doppler na via de saída do ventrículo direito, no corte transversal, do eixo curto, quando você pega os vasos da base, você tem essa incisura aqui, ó, que vai te mostrar o tempo de aceleração. Tá? Essa incisura pode te auxiliar também no diagnóstico do TEP. Tá? Você pode ter, lembra as perguntas que eu falei lá no começo? Contratilidade, se tem sinais de hipovolemia, se tem sinais de tamponamento e tudo mais. Esse é um caso de perda de volume, tá? Ou seja, o Kissing Walls. Veja que no modo M as paredes se beijam, se encontram, como também no modo B. Também uma maneira de você avaliar a ultrassonografia num estado de choque, né? Aqui, um caso de você pode avaliar a cava, nesse caso que você está analisando, desde a sua variabilidade através dos seus pontos de corte, de 13% ou 18%, conforme você põe no denominador aqui a média ou o mínimo, você veja que a cava aqui não está dilatada e não se contrai, e aqui o indivíduo tem uma cava com grande variação. Então, te ajuda também na na quantificação disso, do estado volêmico. Ou da fluido-responsividade, melhor dizendo. E você pode ter disfunção diastólica também, desde um padrão muito bom, da relação EA, né, até um padrão muito ruim, tá? Passando pelos vários situações intermediárias da disfunção diastólica. Isso daqui, a ultrassom também pode ajudar o Paulinho que está aí na aula, na sala, pode nos auxiliar. Eu não faço isso, mas o Paulinho faz. Avaliação da sarcopenia na desnutrição desses pacientes que ficam muito tempo em ventilação mecânica e catabólica. Tá? Você pode medir aqui o vasto lateral e fazer as suas considerações de grau de perda de massa muscular que esses pacientes têm muito. Tá?
Bom, conclusões. É necessário sempre o EPI, a desinfecção é obrigatória, tá? O POX é útil no manejo da insuficiência respiratória. O ultrassom tem boa acurácia. O ultrassom é complementar ao CT, que é o padrão ouro. O ultrassom faz diagnósticos diferenciais de choque, que pode te auxiliar, e também de lesões pulmonares. Abordagem das várias etiologias do choque, como eu disse. Reduz o transporte para o setor de imagem, evitando, assim, a contaminação de outros profissionais, né? Portanto, o ultrassom point of care, em qualquer situação de terapia intensiva ou de pronto-socorro, tá? Ele é multimodal, onde você pode analisar as linhas B, pode ver derrame pleural, atelectasia através do pulso pulmonar, pneumotóricos através do ponto pulmonar, condensações, sino-intersticiais. Você pode avaliar o ventrículo através de suas função sistólica, diastólica, estimativa de pressão capilar através de uma forma, dilatação de VD, insuficiência tricúrcio, analisa a pressão na artéria pulmonar, o TAPS, o sinal do D, o Kiss-Walls, o derrame pericárdio. Você analisa diafragma, tanto a sua amplitude do movimento, a espessura, o seu espessamento, para auxiliar no seu desmame. Analisa a veia cava para poder ver se o paciente tem algum grau de fluido-responsividade. Tá? Era isso que eu queria falar, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E aí estamos à disposição. Gostaria que os outros experts aí poderiam nos comentar e ajudar no discernimento de algumas dúvidas que possam surgir. Muito obrigado. Muito obrigada pela apresentação, muito esclarecedora, muito clara, e mostrando, na verdade, que não existe nada patognomônico, né, nada específico do COVID pelo ultrassom. Mas eu queria te fazer, porque existem realmente situações bem diversas, né, no COVID, e além disso o paciente pode apresentar outras situações, ou já ter comorbidade, alguma pneumopatia, ou apresentar uma pneumonia, quer dizer, ter algumas outras alterações dele, além da infecção viral. A minha pergunta é assim, tem alguma alteração no ultrassom pulmonar que sugira a infecção viral, não necessariamente COVID, mas que possa sugerir algum tipo de infecção viral? Não necessariamente, não. É mais a linha B, que aparece em todas as situações, e um pouco daquela condensações subpleurais. Aquilo pode te ajudar um pouco, mas, veja bem, ela também aparece no infarto pulmonar. Ela também aparece. Eu não tenho conhecimento se alguma infecção viral possa ter alguma característica específica na ultrassonografia. Não sei se depois o Cordioli e o Paulinho queira comentar. Não, não tem nenhuma alteração específica que sugira uma infecção ou outra. É apenas interpretação de artefatos, a ultrassonografia torácica. Mas vai depender da clínica e sempre é necessário um exame de laboratório, né, não de imagem, para a gente afirmar que é uma infecção por Covid ou uma infecção bacteriana, então precisa isolar o agente, mas não tem nenhuma alteração específica patognomônica, né, que delimite uma infecção ou outra. Embora esse padrão muito bem apresentado na aula dessa heterogeneidade dos pacientes com quadros mais graves pelo Covid. Pergunta para fazer para o Dr. Marcos. Marcos, dado que no Covid a gente está tendo uma incidência de 20% mais ou menos de TVP, você não acha que a gente deveria também associar um Doppler de membros inferiores? Tem alguns autores sugerindo um exame de 10 minutos que você passa na perna para ver possíveis tromboses, o ultrassom de pulmão e o eco, para a gente já fazer um diagnóstico e anticoagular pleno quem está com TVP e deixar profilático para quem está com o dedímero aumentado. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que temos que associar ou um Doppler de rotina ou você acha que só na suspeita? Porque estão falando que tem alguns pacientes com TVP que na perna, assim, clinicamente você não consegue detectar sinais de TVP. E seria importante para decidir sobre uma anticoagulação plena.
Boa pergunta, doutora Carmen. É exatamente isso. O ultrassom dentro de um paciente. Esse paciente, de per si, ele já é protrombótico, tá certo? Aí, está lá acamado, entubado, recebendo um monte de drogas. Faz parte do point of care, tá certo? Isso preconizado pelo professor Lichtenstein, depois o Paulinho que fez estágio lá com o professor Lichtenstein, pode falar. Ou seja, é ultrassom de corpo inteiro, tá certo? Ultrassom de corpo inteiro, onde você, obviamente, de terapia intensiva, mas no COVID é pulmão, coração e perna, tá certo? Onde você vê a femoral, a poplítea, tá? São esses dois sítios mais frequentemente que você tem que analisar, porque tem muitos pacientes que têm o COVID, não teve o TEP, o coração está normal, mas ele tem uma trombose em membro inferior. E futuramente ele pode eventualmente fazer um TEP. E pode ser isto um screening para você mudar sua anticoagular pleno ou anticoagular profilaticamente. É exatamente isso. Faz parte do exame geral, o exame das pernas, com o Doppler de membro inferior. Eu tenho uma pergunta para o Marcos. Fala, Falcão. Primeiro, Marcos, muito obrigado pela apresentação. Eu não sei como é que você conseguiu juntar tantos pontos aí, unir tantos pontos relevantes. Primeiro, eu, como intensivista, você sabe que eu uso ultrassom, e eu uso ultrassom de acordo com a orientação de vocês, os especialistas, né, no ultrassom de tórax, né? Então, você ensina sempre aí as linhas B, as irregularidades, fragmentação de linha pleural, consolidação subpleural, pulmonar, e fantástico. Mas eu achei interessante, inclusive, vem de acordo vem ao encontro do que a Carmen estava falando, o seu algoritmo aí em relação ao choque, unindo aí o ultrassom do pulmão, ultrassom de tórax, até você fez até a menção de ultrassom aí de membros inferiores. Muito bem. Mas, do ponto de vista prático, de residente, a gente está sempre buscando alguma coisa que nos auxilie, Marcos. Até eu queria escutar também a Carmen, vocês todos. Você fez aí uns pontos importantes em relação ao POCUS, como indicação de internação, deterioração clínica. Eu creio que você é o nosso paciente que está indo bem, está com um FO2 aí de 40, ele vai piorando. A gente sabe, tem o padrão L ou H, mas deixa eu colocar um ponto importante. Eu quero, em relação a encontrar o PIP ideal, aí, através do drive pressure, que você acha em relação a isso, e o seu ponto em relação antes e após a posição prona. Especificamente, Marcos, é mais uma ajuda quando a gente for encontrar o PIP ideal. Eu sei, você acha que se eu for encontrar o PIP ideal, eu jogo lá um PIP para 20, vou fazendo a redução, as linhas B estão mais presentes, depois elas somem. Alguma ajuda no nosso discernimento, além do que a gente já sabe aí da literatura, no encontro do PIP ideal? O que você acha? Obrigado, viu? Falcão, isso é um ponto extremamente polêmico e não tem nada muito definitivo. É óbvio que, para você achar o PIP ideal, é pela maneira convencional. Drive pressure, PIP table, e vai baixando, e vai vendo o PIP, através da complacência e tudo mais. O que você observa, não estou falando eu, estou falando a literatura, o que você observa é que quando você tem um PIP maior e vai diminuindo, tá, você vai reduzindo também, você vai aumentando melhor as linhas B, no pulmão inflamado, né? Vai aumentando as linhas B. E ao contrário, idem, na hora que você vai aumentando o PIP, ela vai desaparecendo, porque você vai aerando e diminuindo esse artefato chamado linha B. Porém, você não consegue saber se o PIP ideal é 14 ou 16 ou 8, porque não tem uma quantificação exata disso. Tá? Se alguém quer comentar, essa é a minha opinião sobre isso. Agora, se alguém quer comentar, quem tem experiência nisso daí de recrutamento é o Paulinho Gotardo. Marcos, não tem nada
O que a gente tem, basicamente, é a evolução do score, o score de recrutamento que o Dr. Jean-Jacques descreveu, e, basicamente, é o que a gente vai vendo a melhor da ação, mas que, em contrapartida, a gente não consegue ter uma ideia do quanto a gente está gerando de insuflação. E, por um outro lado, com a avaliação de câmera direita, já é um certo grau de segurança também, bem interessante aí durante as manobras, que o eco, na forma multimodal, acaba auxiliando a gente, né? Exatamente o que o Paulinho está querendo dizer, só para refrisar, ou seja, você vai fazendo PIP incremental e vai acompanhando o VD, o VD. A hora que o VD começar a estufar, você para, mas ele não vai te dizer, o PIP é 12, o PIP é 14, o PIP é 16. Sim. Marcos. Oi. Marcos Valiati. Oi, Valiati, tudo bem? Eu acho assim, o Falcão, acho que foi direto o que a gente está acostumado a fazer eco já há algum tempo, esse não é um padrão comum da gente ver em eco, tá? O que chama atenção aí? Que você tem vários locais do pulmão, né? Quando você tem um edema agudo de pulmão cardiogênico, você tem as linhas B, isso pode falecer, tudo bem, aquele padrão bonito, mas você tem a pleura que desliza bem, claro que ninguém quer fazer diagnóstico, mas realmente é uma mistura de doenças, é uma mistura de ecocardiografias aí que a gente vê, né? Na SARA, você vê alguma coisa mais ou menos assim. Eu acho que uma grande importância, já que o Falcão está colocando aquela questão do colapso, como é que você pode dizer que aquele cara tem o padrão L ou o padrão H, né? Se o cara não tem tomografia de tórax, né? Eu acho que aí a ultrassonografia ajudaria muito, porque você vai detectar o colapso dorsal se for o padrão típico aí da complacência muito reduzida. E quem tem colapso muito das bases é mais alguma coisa de você pronar o indivíduo, né? Mas eu realmente me surpreendi com essas imagens, eu não tinha visto essas imagens. A gente costuma não ver essa salada de coisas, né? É bem diferente, até essa coisa da luz aí do carro, do Fusca, sei lá o quê, isso é uma coisa que chama muito a atenção, né? Você vê no edema agudo aquela linha que vai e volta, né? Mas você não costuma ver esse negócio da luz assim mesmo, né? Então tem algumas coisas, é claro que nada específico, mas eu acho que aí a Carmen já colocou no ponto. O eco da perna é fundamental, o Doppler da perna, né? E aí associando tudo, né? E exatamente tudo multimodal, né? Então, você tem que analisar tudo ao mesmo tempo, né? Então, a vantagem disso é que você não vai levar um paciente para... Esse paciente de Covid não pode ser transportado a cada 5 minutos para ir para uma tomografia, né? Então, detecção de pneumotórax, se esse ventrículo está sofrendo ou não. Você vai lá, o cara tem uma PIP de 8, 10, o ventrículo direito dele está estufado, provavelmente se trata de embolia pulmonar, né? Você tem... Então, eu acho que a ajuda é muito, né? Lógico que não é nada definitivo, mas eu acho que é uma ajuda incomensurável nessa situação. Voltando lá no teu comentário do padrão L e padrão H, deixa eu só complementar, Toniazzi, um pouquinho, depois você pergunta. É o seguinte, eu não disse que pelo eco você define padrão L e padrão H. Jamais, isso não foi dito. É assim, você tem um CT na tua mão, aí você pega o eco e vai naquela região de colapso, você vai ver aquilo lá. Ou então você vai ver na região que é vidro fosco, você vai ver linhas B. Ou seja, você pode, com o CT na mão, fazer essa associação de ideias. Claro que quem manda aí é o CT. Tá? Associação de ideias, quando você tem o CT na mão, mais aí você parte com o ultrassom para poder rastrear aquele local. Só para te... Tudo bem, mas veja, quando você tem a telectasia grande, aparece no ultrassom. Não tem esse negócio de não aparecer em tomo. O ultrassom vai ter colapso mesmo. Não sei se o Paulo concorda com isso. Eu queria fazer um comentário em cima disso aí, rapidinho. É que eu acho que a ultrassonografia, como o Marcos falou, ela vem corroborar numa atitude associativa quando você tem a tomografia para trabalhar em cima de padrão L e padrão H. E uma outra coisa importante é que nem sempre nós temos disponibilidade de realizar tomografia em todos os serviços distribuídos pelas várias regiões do país. Uma pela dificuldade técnica, financeira, a dificuldade de transporte de doente.
E o ultrassom ele vem ser um equipamento, teoricamente, de baixo custo, é um exame, na maioria, acessível para todos, a grande maioria dos serviços, e que, nesses casos, onde não é possível realizar ou tomografias seriadas, ou pelo menos uma tomografia, esses padrões que o Marcos botou aí ajudam bastante a acompanhar, tanto naquele quadro de indicação para internação, vai para casa, vai para a enfermaria, vai para a UTI, quanto acompanhamento da evolução desses pacientes, ou seja, as linhas B estão desaparecendo, e assim por diante. Então, eu acho que é um exame que tem um espaço, um nicho específico para ele, pela essa ampla disponibilidade e acessibilidade. O único inconveniente que você falou é que precisa ser um operador dependente. Então, precisa ser alguém com uma experiência um pouquinho mais trabalhada nesse manejo da ultrassonografia pulmonar. Marcos, Jaciara. Oi, fala, Jaci. Eu vi alguns relatos utilizando ultrassom, quando o paciente chega com diagnóstico de Covid, o paciente ainda está bem, e ele faz ultrassom sequencial. E o ultrassom já vai mostrando alterações antes da piora clínica do paciente, entendeu? Eu não sei se você leu algo sobre isso. Então, o paciente está lá, ele está tranquilo, sem oxigênio, mas o ultrassom já começa a dar indícios, você vê muitas linhas B, o espessamento lá da pleura, irregularidade, fica de olho que esse paciente ele não deve ser mandado para casa, é melhor ele ficar internado, repetir ultrassom amanhã, para ver como é que vai ser o comportamento dele. Eu não sei se você leu alguma coisa sobre isso. Fazer sequencial. Sim, o Jaci. Inclusive, o ultrassom está sendo usado no pronto-socorro para triagem. Se o paciente vai para o quarto, primeiro vai para casa, ou se ele vai para o quarto, ou se ele fica numa semi-intensiva, ou se ele vai para a UTI. Porque você pode fazer esses diagnósticos aí que você está falando. Ou seja, o que eu quero te dizer? Você já viu aí que esse monte de Covid que tem. O paciente está com uma tomografia lesada, alterada, e você olha, a frequência respiratória dele não está tão alta, a saturação dele está 92, ele está com catéter nasal. Você dá a impressão, você olha para ele e fala, pô, esse cara não está ruim, mas você vai no pulmão, faz ultrassom, você vê que tem linhas B já, confluente, ou seja, é porque você, nesse paciente ainda mais leve, você ainda não chegou na tomografia, a fazer a tomografia, porque você está no PS e fez ultrassom, percebeu isso? Tomografia, e daí você, junto com a tomografia e a clínica e o ultrassom, você faz o direcionamento dele. Por isso que existe aqueles score de triagem com a ultrassonografia, você entende? Isso existe que você falou, você olha para o paciente está bem, tá? Ainda não fez a tomografia, mas se ele tiver taquipneico, já meio que insaturado, a tomografia vai dar alterado, tá certo? E o ultrassom, ele não é primeiro que a tomografia, não é assim. O que ele te ajuda é na sequência temporal, como o Antoniazzi falou. Ou seja, você não vai ficar levando o cara todo dia para a tomografia para fazer. Agora, você com o ultrassom, você faz a tua tomografia de cara, faz o teu ultrassom de primeira, e depois você vai acompanhando com o ultrassom. Aí você vai vendo a piora progressiva disso daí. Isso é fato. Obrigada. Doutor Marcos, Bruno. Oi, Bruno. Eu tinha selecionado aqui 3 questionamentos, acho que 2 deles já foram amplamente discutidos, que é essa questão de você tentar correlacionar os achados ultrassonográficos com o perfil. Acho que sem a tomografia realmente fica bastante complicado, né? A questão da avaliação, a resposta da posição prona, né? Vocês já discutiram aí isso essa avaliação de forma dinâmica durante a articulação da PIP também. E um outro cenário que a gente tem se deparado aqui são esses pacientes que precisam usar bloqueador neuromuscular por um tempo mais elevado, e a gente está tendo uma dificuldade no desmame ventilatório de forma significativa, o paciente sendo estubado após 15, 16, até 20 dias. Como que o senhor tem utilizado o ultrassom nesse momento de desmame, além da avaliação diafragmática que o senhor já relatou na aula? Bruno, o convencional é o que manda aí, tá certo? Você vai ver toda a clínica do paciente, não vou ficar repetindo isso, você já sabe de cor salteado. Toda a clínica do paciente, a gasometria, o drive dele,
com estado de consciência, se não tem droga vasoativa, TRE, se fez o TRE, se passou no TRE, ou seja, você vai fazer tudo que é feito para desmame ventilatório. E o ultrassom no diafragma é uma coisa a mais, não é ele que vai te contraindicar a extubação ou vai te indicar a extubação, tá? É sempre associativo, tá? Seria um temerário você ir só pelo ultrassom do diafragma, falar, está espessando pouco, está movimentando pouco, ou seja, a amplitude de movimentação e o espessamento está pequeno, pode te dar uma ideia que este desmame ou essa extubação vai ter falha de extubação, mas não 100% das vezes. A clínica e todos os métodos convencionais, particularmente o TRE, você tem que associar, falar, não, esse cara... Porque até hoje, até ontem, sem ultrassom, a gente fazia assim, não é? Antes desse Covid todo, fazia isso aí. O ultrassom do diafragma vem de 2 anos para cá, 3 anos para cá, tá certo? Ele não é a bola da vez para isso também, não. Não sei, quem faz muito também, vai lá, Paulinho, manda ver aí. O Ricardo Cordioli. Eu acho que, como o Dr. Marcos falou muito bem, não é um limitante único, mas quando tu utiliza em conjunto o delta de espessamento, amplitude, o Lang score, no momento da extubação, avalia a função diastólica de VE, a probabilidade de você conseguir ter uma melhor acurácia sobre a probabilidade de desfecho é muito grande, né? Acho que ajuda bastante. A gente utiliza desde, como o Dr. Marcos falou, uns 3 anos como rotina e continua a rotina. Acho que vale a pena, sim. Uma coisa que a gente não dá bola muito, o Bruno, é a disfunção diastólica no desmame. A disfunção diastólica é, sim, até mais importante do que o diafragma, tá? Na minha visão, não sei se é a visão dos outros aí que fazem, eu acho que a disfunção diastólica é mais importante do que a análise do diafragma em te nortear se vai existir uma falha de extubação no desmame, entendeu? Eu tenho mais uma pergunta, Marcos. Você não acha que em termos de saúde pública, isso era para discutir o grupo, de saúde pública, por exemplo, no Norte, no Nordeste, usar ultrassom para você ficar tranquilo, o paciente está com sintoma de Covid, está com febre, se você passar ultrassom e o pulmão estiver limpo, você fica sossegado e esse paciente vai para casa. E quem tem alteração ficar em observação. Porque muitas vezes o paciente está febril, está com um pouco de tosse, e assim, não se tem tomo, o raio-x é menos sensível que o ultrassom, e aí seria uma ferramenta muito útil para a gente melhorar a qualidade do atendimento nessas UPAs, nos pronto-socorros. O que vocês acham disso? Para você descartar que tenha acometimento pulmonar. Eu acho super interessante. Agora precisa ter uma massa de pessoal treinado para poder também ter acurácia, ter efetividade desses exames, né, doutor? Porque não adianta você ter um ultrassom na UPA que troca plantonista direto, ele sai de um emprego, vai para outro, muda de cidade, não tem um cara fixo, um cara de um departamento ou da ecocardiografia, ou da ultrassonografia, ou do intensivismo, ou da área de imagem, que fique ali triando. Se for para ficar só o plantonista geral, a não ser que ele aprenda e se desenvolva, mas do ponto de vista teórico, você está completamente razão. Ou seja, se eu tiver um ultrassom numa UPA, num lugar onde que você não tem tomografia, ele te faz uma triagem boa, sim. Faz uma triagem boa. Mas precisa ter uma pessoa experimentada. Porque não é... Parece que é fácil ver linha B. É fácil ver linha B, mas para você quantificar e nas várias topografias não é tão bem fácil assim, não. Você tem que ter um certo grau de expertise. Marcos, só um comentário sobre isso que a doutora Carmen falou. Acho extremamente relevante, até porque a gente tem observado bastante pacientes com uma hipoxemia grave até, assintomático. E muitas vezes com pulmão normal mesmo. E muitas vezes você não sabe, quer dizer, a pessoa está lá com a gente viu há pouco tempo, 88 de saturação, do ponto de vista clínico assintomático. Será que esse pulmão de fato está normal? Então, o ultrassom aí realmente talvez pudesse ajudar de uma maneira menos invasiva, mais acessível ali para triagem nessas situações, assim, vamos dizer, menos graves inicialmente, que não iria para a UTI, mas que a gente pudesse fazer alguma coisa ali mais de imediato, né?
Eu só queria complementar rapidinho. O que eu falei, eu sou extremamente de acordo com a Carmen. Eu acho que nessas situações é extremamente fundamental como uma ferramenta de trabalho para a gente fazer a triagem e o screening daqueles doentes que poderiam se beneficiar ficando no hospital do que sendo liberado e indo para casa. Eu acho que o valor do ultrassom aí seria de extrema ajuda, extrema mesmo. Cordioli? A ideia de utilizar o ultrassom para triagem é proposta pelo grupo italiano, né? Eles propuseram isso, eles propõem em alguns centros. Faz todo sentido, no sentido que a gente sabe, né, quem está à beira-leito está vendo que os pacientes com um acometimento de tomografia cada vez maior, né, tem que ter sendo laudado 25%, 50% de acometimento, correlaciona com a clínica. E as alterações ultrassonográficas vão ser também provavelmente correlacionadas com a clínica do paciente com Covid. E ainda mais porque são alterações de periferia que são mais fáceis de serem visualizadas com ultrassom. A questão é, como o Marcos falou, que tem que ser pessoas experientes no método para dar mais segurança, e é só uma inferência, né? Não tem nenhum estudo que fala, olha, achou um Lang score de X, pode ir para casa, é uma proposta. Mas isso não está validado num estudo observacional, etc, etc. Mas faz todo o racional clínico e científico que possa ser utilizado, sim, mas voltamos a lembrar que a clínica vai ser soberana sempre, né? Vai ser um apoio ultrassom, mas não vai ser o cerne definitivo da decisão. Marco, oi. Eu só gostaria de lembrar, eu até projetei na última aula que eu dei sobre ventilação mecânica, eu projetei a questão a capa do FDM lá do curso de catástrofes. Então eu acho o seguinte, terminantemente nós temos que entender que eu acho que essa pandemia ela vai mudar totalmente a maneira que nós vamos fazer terapia intensiva no futuro, e a maneira como nós devemos nos comportar com as outras pessoas no futuro. Então, um exemplo para você de ventilação mecânica, né? A ventilação mecânica, apesar da ventilação mecânica ser bastante difundida, nós temos feito uma quantidade enorme de VNUTs aí pelo Brasil inteiro, né? Você percebe que há uma deficiência muito importante. Então, essas coisas que estão mais na mão do intensivista em si, né? Elas têm que fazer parte, obviamente, de um treinamento, de uma sequência ao longo dos anos. Porque a gente não vai acontecer isso agora. Eu acho, por exemplo, que UTIs abertas, né, sem isolamentos, cada uma delas, elas vão terminar. Se você for construir uma UTI hoje, você pode fazer um isolamento com pressão negativa, né? Então, todas essas ferramentas vão ser fundamentais. E aí as sociedades médicas, como a MIB, Sociedade de Pneumologia, de Anestesiologia, vai ter que mostrar, vai ter que ajudar a fazer com que toda a população, aquele cara que está na UPA lá, não é simplesmente ele ligar lá o ventilador, mas que a gente leve isso, né, de uma maneira quase que maciça para o futuro, né? Eu acho que só assim nós vamos estar preparados hoje para poder enfrentar coisas novas, né? Então eu acho que é nesse sentido. É claro que a gente precisa de um treinamento, né? Eu me lembro que no começo era a maior dificuldade de ver essas coisas que você está falando. Então a gente começa a treinar, né? E claro que aí precisa um número X de exames, né? É muito importante que realmente você acaba tendo uma curva de aprendizado, né? Acesso vascular, isso mudou. Nós vamos ter que repensar as especialidades médicas do ponto de vista de treinar os outros não especialistas, né? E definitivamente isso é muito importante hoje, né? A gente fica dizendo, não, fisioterapeuta. Se imagina se o Brasil não tivesse uma quantidade grande de fisioterapeutas que conseguem trabalhar no ventilador mecânico. E a gente fica discutindo algumas coisas, às vezes, que a ventilação mecânica invasiva é só do médico, que não é do físio. Eu acho que definitivamente isso veio para sepultar essas coisas. É claro que a responsabilidade principal é médica. Eu não vou deixar na mão do fisioterapeuta fazer uma manobra do fisioterapeuta com toda a característica dela, mas ela vai ser punida pelo conselho dela se ela fizer um recrutamento alveolar e o paciente tiver um pneumotórax e morrer, né? Isso cabe a gente como médico nessa questão da formação, né?
Então, para mim, ficou muito claro hoje que essa discussão de competências ela vai ter que ser discutida no futuro com muita cabeça, né? Porque eu fico feliz quando eu vejo, ontem mesmo, conversando com um fisioterapeuta, né? Do Nordeste, ele dizendo, Valiati, eu estou indo agora para uma terapia intensiva. Por quê? Porque o médico não conseguiu ajustar o ventilador, né? E eu estou indo lá para ajudar a ajustar o ventilador. Em São Paulo, então, eu acho que hoje, gente, nós vamos ter que nos despir do ato médico em alguns momentos, tá? Na verdade, é um ato conjunto que vai salvar as pessoas, né? Eu acho que isso é uma coisa para a gente aprender a fazer. Porque ninguém briga para fazer ventilação. O cara briga para fazer botox, entendeu? Essas coisas não brigam. Mas para cuidar dos pacientes, né, nós temos que nos despir. A sociedade tem essa obrigação de parar de discutir essas bobagens, entendeu? É claro que o comando é do médico. O médico é que assina o atestado de óbito. Então ele tem que ter a condução da questão na mão, né? E ele tem que saber ventilação mecânica, ele tem que saber ultrassom para ajudar a orientar. Mas é importante aí, nós temos que mudar. Espero que a pandemia faça a gente mudar, né? A gente precisa mudar com relação a isso. Perfeito, Valiati. Concordo aí perfeitamente. Só um comentário que a gente falou do ultrassom, dos achados evolutivos, que o paciente vai piorando, né? Mas o ultrassom pulmonar também pode ser utilizado para mostrar que o paciente está melhorando, né? Por exemplo, começa a aparecer as linhas A, começam a diminuir as linhas B. Então, isso é um sinal ultrassonográfico e provavelmente vai colaborar com a clínica da melhora do paciente. O que você acha disso? Isso daí é uma situação, tem vários padrões. Por exemplo, se você estiver falando de uma insuficiência cardíaca, de uma disfunção ventricular esquerda, e você trata, obviamente vai diminuindo a linha B, tá certo? A partir do que você vai tratando. Agora, se você está falando de COVID e ele estiver numa fase em que evoluiu para fibrose, evoluiu para bronquiolite obliterante, tá certo? Essa linha B, ele pode estar melhorando, mas essa linha B não vai desaparecer com a mesma velocidade e às vezes nem desaparece. Se o indivíduo passa a ter uma fibrose decorrente de toda essa inflamação, FiO2 e etc, entendeu? Fica lá a linha B, entendeu? Não necessariamente. Agora, se é um caso leve, moderado, em que ele vai, trata, o CT melhora, o ultrassom também melhora. Ok, pessoal, nós vamos finalizar então a nossa apresentação de hoje. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Marcos Feres pela brilhante apresentação e aos demais debatedores pela rica discussão que tivemos. Com certeza foi muito produtivo discutirmos sobre as peculiaridades da ultrassonografia pulmonar no paciente com Covid-19. Eu gostaria de lembrar a vocês que todas as quartas, às 20 horas, nós teremos um novo vídeo na nossa plataforma do YouTube sobre desafios na pandemia de Covid-19. Conto com a participação de vocês, que com certeza será bastante produtiva. Muito obrigada pela atenção.